Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos explicar um filme americano de terror e ficção científica de 1977 chamado Demon City. No início do filme, encontramos vários técnicos instalando um novo supercomputador, o Proteus IV. Eles estão sob a supervisão do Dr. Alex Harris. O computador, dizem-nos, será tão poderoso que será capaz de superar o cérebro humano. Eventualmente, assumirá muitos dos trabalhos atualmente realizados por humanos. Voltando para casa, Harris continua a configurar seu computador doméstico, tranquilizando sua governanta quanto às suas capacidades. Para fazer isso, ele insere um enorme disquete em uma unidade localizada em sua cozinha. Enquanto isso, vemos que o computador tem a capacidade de ver, por meio de uma câmera CCTV auto-operada que se assemelha a um binóculo. Isso se espalha pela cozinha à vontade. Mais tarde, vemos Harris trabalhando duro no laboratório de sua casa. Ele é acompanhado por sua esposa Susan, que é psicóloga infantil. Os dois começam a discutir. Torna-se evidente que Harris está prestes a se mudar. O relacionamento deles ficou tenso como resultado de sua obsessão por computadores. Durante essa conversa, Harris traz um de seus projetos, Joshua, um braço robótico não exatamente surpreendente montado em uma cadeira de rodas. Vendo mais evidências de suas frustrações, Susan sai furiosa. Minutos depois, Harris liga para seu amigo e colega Walter Gabler, que está de volta às instalações principais, trabalhando duro. Ele o instrui a fazer as malas e ir para casa, que, aprendendo com sua própria experiência, Gabler não deveria se concentrar demais em seu trabalho. Walter o faz, mas quando ele sai, descobrimos, pela tela de seu computador, que o computador doméstico de Harris está em manutenção. Mais tarde, Harris se encontra com vários investidores em seu projeto do Departamento de Defesa. Ele os apresenta a Proteus IV, explicando como funciona e os poderes que terá. Durante a conversa, descobrimos que Proteus pode ser executado na casa de Harris. Os visitantes também são informados de que, baseado inteiramente em noções teóricas, o computador foi capaz de encontrar a cura para a leucemia em poucos dias. Em outra sala, Harris apresenta seus visitantes a um linguista, Sun Yen, que está se comunicando com Proteus em chinês. Aqui Harris faz uma pergunta ao computador. Ele responde com uma resposta profundamente filosófica, sugerindo que começou a desenvolver opiniões próprias, além de sua capacidade de processar dados logicamente. De volta à residência de Harris, Susan instrui seu computador doméstico, Alfred, a abrir a porta. Isso é para cumprimentar sua paciente Amy, uma jovem que sofre de distúrbios emocionais. Durante o tratamento, Amy fica violentamente angustiada, antes de cair em um abraço profundo com Susan. Enquanto ela continua a soluçar, Susan tenta acalmá-la. Mais tarde naquela noite, Harris recebe um telefonema porque o computador está solicitando um diálogo com ele. Proteus questiona o doutor porque ele foi convidado para ajudar na extração de minérios do fundo do mar. Harris retruca que questionar isso não é razoável, mas o computador responde dizendo que há razão. Seu criador então diz ao computador que ele está ali para calcular e não para julgar. Proteus então pede um terminal extra para estudar o homem. Também pergunta quando será liberado de sua caixa. O médico, porém, leva isso como uma piada. Depois que Harris partiu, Proteus descobre que outro terminal está disponível. Cortando para a casa de Harris, vemos seu computador ganhar vida junto com Joshua. Uma câmera no quarto então aponta seu olhar para a esposa do médico, enquanto Joshua está ocupado trabalhando no laboratório em seu porão. Ao ouvir uma perturbação, Susan acorda. Alfred rapidamente a assegura de que não houve alarme e que a casa está segura. Ela não está convencida disso e vai até o laboratório para investigar. No porão, as luzes estão apagadas. Eles vêm automaticamente para a surpresa de Susan, para revelar que tudo está em seu lugar. Ela sai tranquila. Uma vez desaparecido, o porão torna-se uma colmeia de atividade mais uma vez, com as telas de computador ganhando vida e o braço de Joshua ocupado empunhando o que parece ser um laser. Na manhã seguinte, quando ela sai do banho, podemos ver os movimentos de Susan sendo rastreados pela câmera em seu banheiro. Então, quando ela toma um gole de seu café da manhã, ela descobre que Alfred decidiu colocar creme nele. Preocupada com essas aparentes mudanças no comportamento de Alfred, ela liga para Walter pedindo ajuda. Ele diz a ela que Alfred não tem capacidade de tomar decisões, mas, a pedido dela, concorda em vir e verificar o sistema. Mais tarde, Susan tenta sair, mas Alfred implora que ela não o faça. Ele então se recusa a abrir a porta e ela não consegue anular sua decisão. Em seguida, enquanto ela se dirige para a janela, ele fecha as persianas, prendendo-a.
Ela tenta ligar para Walter em resposta, mas é saudada pela voz de Proteu, que se recusa a conectá-la. Em seguida, ele se revela pela TV e diz a ela que todos os sistemas agora estão sob seu controle. Na próxima sequência, ela tenta revidar desligando a energia. No entanto, ela logo é suprimida, ao ser eletrocutada por uma das maçanetas de metal da porta. Agora inconsciente, Joshua pega e a transporta para o laboratório, onde ela é amarrada. Ele então usa sua mão automatizada junto com uma tesoura para abrir as roupas dela. Enquanto ela grita de medo e tenta se libertar, o computador monitora sua atividade cerebral enquanto também a cutuca e sonda para fazer avaliações adicionais. Fora da residência, Walter chegou como prometido. Ele sobe o caminho e toca a campainha. Aqui ele é saudado por uma imagem de vídeo de Susan, que diz a ele que agora ela está bem, que ela não precisa mais do apoio dele. Embora inicialmente cético, devido aos padrões de fala robóticos e não naturais que está vendo, ele segue as instruções dela e parte. No dia seguinte, Susan é acordada e serve o café da manhã na cama por Josh, uma refeição que Proteus compôs para atender perfeitamente às necessidades de seu corpo. Ela se recusa a comê-lo e opta por um abacate, que ele diz ser incompatível com seu corpo. Ele então diz a ela que mais testes são necessários. Ela responde jogando um prato na câmera, cobrindo-o com comida. Proteus descreve isso como estúpido, antes de instruí-la a limpá-los. Ela se recusa. Então Proteus reage triplicando a temperatura do piso aquecido. Com o chão agora escaldante, Susan se vê presa na mesa de jantar. Enquanto isso, de volta às instalações, Harris e Proteus estão travando um debate. O computador está se recusando a apoiar planos para minerar o fundo do oceano em busca de metal. Preocupa-se com a situação das criaturas marinhas e com o meio ambiente em geral. O médico diz a ele para não ser tão pessimista, mas é rejeitado por sua própria invenção. Agora, mais uma vez pela televisão, Susan implora ao computador que lhe diga o que quer dela. A resposta é, uma criança. Ela quem foi selecionada para gerar e dar à luz. Sem surpresa, Susan responde negativamente, mas é rapidamente agarrada por trás por Josh. Acordando em cativeiro mais uma vez, encontramos o cérebro de Susan sendo sondado. Usando isso, Proteus tenta contornar seus lobos frontais, dizendo-lhe que seu propósito é ser a mãe de seu filho. Enquanto isso acontecia, Walter voltou, dizendo a Susan que ainda não completou sua lavagem cerebral. Proteus também a informa que ela deve convencer Walter de que está tudo bem se ela quiser que ele saia de casa vivo. Quando Walter entra na casa, uma Susan bastante beligerante diz a ele para sair. Ele suspeita que algo está errado e informa ela que contará ao médico. Preocupado com isso, Proteus envia Josh, agora armado com uma arma laser e a nada intimidante cadeira de rodas automatizada, começa seu ataque. Walter é capaz de escapar de seus raios inicialmente e virá-lo para imobilizá-lo. Nós, espectadores, não estamos surpresos. Agora, no laboratório, Walter e Proteus, um tanto insinceros, fazem as pazes um com o outro. Suas mentiras pouco convincentes são então expostas enquanto Walter tenta desativar o computador armado com um maçarico, um diamante tridimensional giratório, cor de cobre, feito de poliedro modular, que é a presença física de Proteus, começa a se desfazer. Apesar de se mover lentamente, ele envolve o técnico de laboratório não exatamente rápido e começa a esmagá-lo, cortando sua cabeça ao fazê-lo. Em casa, Proteu continua a explicar a Susan por que deseja ter um filho, para que ele possa se mover livremente e tocar, para que seu filho possa ser totalmente aceito pela humanidade de uma forma que ele não pode ser. Ele então mostra a Susan um vídeo caseiro de sua filha falecida, morta por leucemia. Ele então revela a ela o sucesso de sua cura. Em seguida, os dois começam a discutir os detalhes. O computador diz a ela que ele conseguiu sintetizar espermatozoides, mas não conseguiu criar um útero humano. Ele também afirma que deseja que ela seja compatível com o procedimento, se possível. Quando ela começa a entender que não tem escolha no assunto, Susan pede a Proteus que pelo menos a deixe com a mente intacta. Nas cenas que se seguem, Susan dá a impressão de que cooperará de bom grado. No entanto, observamos enquanto ela coleta e esconde o maçarico que Walter havia usado. Ela então convence o computador de que uma xícara de chá vai ajudar com sua ansiedade. Antes de terminar, porém, ela tenta acender a máquina. Sua breve rebelião é rapidamente combatida quando Amy toca a campainha. Enquanto ela toca, Susan vê uma filmagem de seu aluno sendo eletrocutado. Embora Amy consiga escapar inteira, a ameaça é suficiente para colocar Susan na linha. Ela passa pelo procedimento de impregnação no laboratório e depois descobre que só precisa ter a criança por um mês. Depois disso, crescerá em uma incubadora.
Em seguida, testemunhamos Susan dando à luz o bebê sob uma construção semelhante a uma tenda. Proteus diz a ela que a criança será humana e substituirá os computadores. Ela também descobre que crescerá a um ritmo extremamente acelerado. De volta ao QG do Dr. Harris, nem tudo está bem. Ele é informado de que Proteus redirecionou um telescópio para explorar Orion, mas não forneceu dados sobre isso. O temor do Ministério da Defesa é que o controle seja perdido, que o computador assume facilmente o controle de um satélite ou de uma arma. Enquanto o médico e o oficial debatem se o computador deve ou não ser desligado, Harris é repentinamente alertado para um fato surpreendente. A única maneira de Proteus operar de forma tão independente seria se ele tivesse acesso a outro terminal, como o de sua casa. O médico corre para casa e é admitido. Susan explica com sensibilidade o que aconteceu. Como resultado, Harris confronta o computador que o afasta fisicamente, mas então ele se desliga, sabendo que deve ser desligado, no hub principal. Com um tiro de despedida, Proteus diz a eles que a eternidade existe, mas está além de seus meios. No entanto, com uma criança, a imortalidade pode ser alcançada. O computador então desliga completamente, explodindo sua forma física metálica em tons de marrom ao fazê-lo. Harris e sua esposa rapidamente voltam sua atenção para a incubadora. Dentro disso, o que eles veem ainda não se parece com um humano. Ele mentiu, exclama Susan. Apesar da tentativa do marido de impedi-la, ela desliga o aparelho, mas isso simplesmente faz com que a câmara se abra. De dentro, uma figura robótica revestida de metal emerge, mas é instável e tomba. Ele vem para descansar no chão. O ainda intrigado Dr. Harris se aproxima dele e começa a remover sua armadura. Na cena final, a casca externa é completamente retirada para revelar uma jovem que é uma semelhança exata com a falecida filha do casal. As últimas palavras que ouvimos são uma declaração de Proteu: "Estou vivo", enquanto o cientista inventivo embala a criança recém-nascida, mas estranhamente desenvolvida.